Sabe por que quando a gente fala em inquietação, ainda que seja da parte de Deus, a gente pensa, será que o pastor está falando alguma coisa correta aí? Irmãos, a palavra de Deus, ela vem para nos inquietar. Nessa noite eu queria falar com os irmãos a respeito de comunhão e da nossa humanidade que nós temos. E eu entendo que a nossa humanidade que nós temos é compreendida por Deus, mas é uma fé que nos impulsiona. E a nossa fé só nos impulsiona porque Deus nos inquieta. Então vou repetir: graça, paz e inquietação da parte de Deus sobre nossa vida. Amém? Amém, que bom. Nosso pastor Abraão, irmãos, estava viajando essa noite. Ele está falando na primeira igreja batista em Valença, e de lá vai fazer uma série de visitas aos nossos campos. Então que os irmãos estejam orando pelo pastor Abraão e a nossa irmã Cleo. Amém? Eu ouvi certa vez o pastor Russell Shedd comentar, fazer uma abertura de mensagem e falar dessa forma para a igreja. Eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Eu queria, dependendo dessa inquietação de Deus, pedir você para abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, lá no capítulo 20, a partir do verso 19. Abre, por favor. Amém, irmãos? Eu tenho um bocado de coisa para aprender com o pastor Abraão, mas uma delas é abrir o copo de água mineral com a mão só. Eu fico tentando aqui, mas eu só consigo com duas. Eu ainda vou chegar na época de abrir com a mão só. Repara para você ver se você não faz assim. Irmãos, vamos lá. João 20, verso 19. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vês as minhas mãos, e chega a tua mão e põe aqui no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém, irmãos? Nós estamos ainda no mês do aniversário da igreja, e o tema desse mês fala sobre a igreja de Cristo, que é sal e luz no mundo. E você que é membro da Igreja Batista Metropolitana, você tem que crer, você tem que saber que em nossa igreja nós temos 5 princípios daquele que faz parte da igreja. São eles: salvação, crescimento, porque uma vez que você é salvo, você vai crescer, amém? Comunhão, porque fazendo parte da igreja de Cristo, você vai comungar com os irmãos. Serviço, porque Deus vai lhe dar dons, e você vai ter que exercer esses dons em serviço ao Senhor. E mordomia, que é cuidar daquilo que Deus tem te dado em prol do reino dele. Então nós temos 5 princípios: salvação, crescimento, comunhão, serviço e mordomia. O que é essa igreja que vive esses 5 princípios?
É uma igreja formada por pessoas que entenderam a sua condição de pecador, que se submeteram ao Cristo, Senhor das suas vidas, e que, portanto, foram regeneradas por esse Senhor Jesus, tiveram as suas vidas agora tratadas por esse Senhor, os seus pecados perdoados, os seus nomes escritos no livro da vida, e agora vivem e buscam viver para a glória desse Senhor Jesus. Isso é a igreja do Senhor. Será que você que está aqui entende que essa é a sua condição? Veja que eu não estou falando aqui de instituição, eu não estou falando dessa igreja que é formada aqui por essa estrutura física, eu estou falando do que Deus entende ser a igreja do Cristo, onde Cristo é o cabeça. São essas pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo, que foram tratadas por Ele e que agora vivem na perspectiva do que Deus tem para a vida de cada uma delas, e não mais sobre o domínio na sua vida. Eu queria falar um pouco sobre isso também nessa noite, irmãos, mas para que a gente entenda o que João 20 está falando, a gente podia pensar um pouquinho antes no que João capítulo 19 fala. O Evangelho de João, no capítulo 19, ele trata sobre a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Ele trata do final desse ministério do Senhor Jesus Cristo de 3 anos. E lá deixa muito bem claro que Cristo, durante esse tempo que caminhou com os discípulos, Ele semeou sonhos no coração dos discípulos. Ele os animou, Ele lançou sonhos, lançou visões, Ele fez com que esses discípulos entendessem a mensagem que tocava no coração deles. Esses mesmos discípulos que caminharam com o Senhor Jesus, viram Cristo realizar algo que na cabeça deles era inimaginável. Eles não tinham a dimensão do que Cristo era capaz de fazer, e Cristo Jesus operou milagres, curas, libertações de espíritos malignos. Cristo trouxe a eles ensinamentos poderosos. Cristo mexeu com o coração daquele povo. Cristo mexeu com o coração dos discípulos. O capítulo 19 segue, irmãos. Só que o final do capítulo 19 diz o seguinte: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. 41, verso 41, verso 42. Havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Sonhos, projetos, milagres, curas, libertações, aquele coração fervendo, aquela chama no coração, porque o Mestre estava revolucionando aquela comunidade, o mundo que eles conheciam, e agora o Mestre está sepultado. E parece que junto com o corpo de Jesus, foram sepultados os sonhos, as esperanças, o ânimo, a fé, a coragem, a entrega dos discípulos. Talvez você fale, não, pastor, mas eu entendo isso aí. Não é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Realmente não é a primeira vez. Só que você já parou para perceber que há um silêncio até o capítulo 20? Mesmo que não retrate, perceba, Cristo havia sido morto, crucificado, sepultado, e da sexta até o domingo, João não trata nada. João não fala nada. Esse silêncio, irmãos, aos meus olhos, parece representar a angústia daqueles discípulos. Os discípulos estão angustiados porque a esperança da vida deles estava agora no sepulcro. O Mestre havia morrido. Mas é algo espetacular, porque João capítulo 20, verso 1, começa dizendo que no primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu uma pedra da entrada sido removida. Aqui, a ressurreição de Jesus acontece. Aqui é narrada a derrota da morte. Aqui
tem uma reviravolta na história da humanidade. E o nosso olhar não pode ser apático para isso, irmãos. A nossa esperança está nesse domingo. Você já parou para perceber isso? A nossa esperança está aí. O verso 21 do capítulo 20 diz que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, o domingo ainda, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus faz o quê, queridos? Jesus entra. Jesus põe-se no meio deles. E Jesus diz para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão feridos, temerosos, para aqueles que estão vivendo essa crise deles, Jesus diz: paz seja convosco. Aqueles homens haviam passado 3 dias de luto, 3 dias de angústia, de silêncio, e ele rompe as paredes daquele lugar, ele adentra aquele ambiente, e diz: paz seja convosco. Cristo faz isso em nossa vida, ele rompe a circunstância da nossa vida, seja qual for a circunstância que nós estejamos a viver, ele rompe as circunstâncias, e é capaz de chegar dentro de você, e dizer: paz seja contigo. Esse é o domingo que nos traz libertação. Eu diria mais para você, nós só vivemos, irmãos, esse domingo de hoje, nós só nos reunimos para celebrar a Cristo neste domingo de hoje. Você só está aqui neste domingo de hoje, porque esse domingo que nós estamos lendo aqui na Palavra de Deus aconteceu. Se não existisse esse domingo, nenhum de nós estaríamos aqui, porque não haveria razão de estarmos aqui. Então, portanto, esse culto tem que ser muito bem entendido. Por que nós estamos aqui? Porque Cristo ressuscitou, porque Cristo nos trouxe libertação, porque Cristo venceu a morte, e por isso Ele é entronizado neste lugar, Ele é centralizado neste lugar, nós o honramos, nós o adoramos, nós aqui o louvamos, porque Ele é o centro neste lugar e em nossas vidas. A igreja existe por conta disso. Mas perceba você, me parece que os discípulos não entendem isso. Eu queria que você pensasse, você entenderia isso também? Se Cristo tivesse morrido numa sexta-feira e você estivesse lá, e você estivesse no meio dos discípulos, será que você entenderia isso também? Será que você agiria diferente dos discípulos? Olha para o verso 19, irmãos. Dá mais uma lida nesse verso 19 aí. No final da tarde, no dia de domingo, as portas são fechadas, eles estão em um lugar com medo. Estão com medo. Essa é a comunidade que está nascendo. Esses são aqueles que representam cada um de nós aqui. Porque quando a gente pensa nesse texto, a gente fala: rapaz, que homem de pouca fé foi esse Tomé. Que homem de pouca fé foram esses discípulos. Que homens de pouca fé. Viram tanta coisa em Cristo. Tanta coisa, e agora estão aí presos. É verdade. Nós somos tão humanos quanto qualquer um deles. Eu sou tão humano e tão frágil quanto Tomé foi. Você é tão humano e tão frágil quanto Tomé foi, quanto os discípulos foram. Porque não é diferente de encontrarmos ainda hoje comunidades que vivam assim, presas, amarradas. Comunidades que, quando percebem que a frustração chega a bater às suas portas, elas se trancam, elas se isolam. Crentes que, ainda que tenham caminhado com o Senhor Jesus, pessoas que, ainda que tenham visto Cristo agir nas suas vidas, quando a frustração, quando a angústia, quando o abatimento chega à sua presença, se trancam, se fecham, se isolam. Esse é o contexto dos discípulos e é também o nosso contexto, pode ser também o nosso contexto. Porque estão frustrados porque ouviram e não tiveram a sensibilidade de entender o que Deus queria trazer para a vida deles. Muitos de nós ouvimos e não temos a sensibilidade.
Então, assim como os discípulos, nós nos trancamos, nós nos acovardamos, nós perdemos a esperança, nós desanimamos, nós nos fechamos em nós mesmos, e em consequência disso, nos fechamos para a vontade de Deus em nossa vida. Nesse dia a igreja está trancada, irmãos, em 4 paredes. A igreja está trancada, está tremendo, e está temendo quem está lá fora. Está temendo. Está vivendo nesse temor do que está acontecendo lá fora. Mas não está fazendo só isso não, a igreja também está vivendo um egoísmo de guardar uma mensagem que impulsionava eles para fora, e estão querendo viver essa mensagem para dentro. É uma mensagem que diz, olha, você não pode guardar para você, essa mensagem é para fora. A igreja é lançada para fora. Mas eles entendem, não, a gente não pode, a mensagem é para dentro. E a gente começa a viver esse tipo de comunidade, guardada para si mesmo. E aí você não precisa pensar na macro, não, pensa aí nos seus grupos. Pensa aí nos seus ambientes, onde você talvez se dedique mais para quem está do seu lado, para quem é do seu interesse, para aquele que você tem algum vínculo, e não tem a sensibilidade de expandir essa mensagem adiante. Como Deus tem nos falado, irmãos, como Deus tem nos inquietado, essa manhã foi um exemplo disso. Daquilo que parece que para a gente não toca tanto, um exemplo da igreja perseguida, mas que é uma realidade que nós precisamos ter o nosso coração sensível a isso. Isso é agir na contramão do que essa comunidade viveu. Interessado com quem está distante de nós. Buscar a comunhão é muito mais do que buscar interesses, relacionamentos de interesse. Buscar a comunhão é muito mais do que buscar relacionamentos de afinidade. Buscar a comunhão é ser sal e luz na vida de quem quer que seja. Quem quer que seja. Que galardão eu vou ter se eu amar só quem me amar? Que vantagem tem nisso? Que vantagem tem de eu ajudar só quem me ajuda? Que galardão tem nisso? Que vantagem tem em ser amigo só de quem é meu amigo? Que vantagem tem isso? Qual é o passo além que você tem dado? Você é amigo só de quem é amigo. Você ajuda só quem te ajuda. Você comunga só com quem oferece para você comunhão. Isso é comunhão de fato? Você entender de fato para onde Deus quer nos levar? Isso é de fato entender que visão é essa que Deus tem para nós? Sabe o que essa igreja parece que mostra para mim, irmãos, essa reunião dos discípulos aqui? Olá, igreja, sejam bem-vindos. Certamente não é o bem forma. Me mostra outra coisa. Essa igreja me mostra o seguinte, eu tenho uma mensagem. Ninguém entra e ninguém sai. Deixa assim, tá bonitinho, tá arrumadinho. Ó, ninguém entra, viu? E também ninguém sai não. Vamos nos proteger aqui, vamos nos guardar. E aí, a cada dia, essa igreja começou a viver em si mesmada, preocupada com ela mesma, com o interesse dela mesma, e nós, às vezes, tentamos viver dessa mesma forma, queremos nos manter vivos dessa forma, quando, na verdade, irmãos, isso nos mata. Quanto mais nós guardamos a nossa mensagem para nós mesmos, quanto mais nós nos preocupamos conosco mesmos, nós nos matamos. Isso vai ferindo a gente. Isso vai deixando a gente mais fraco. Nós não podemos entender dessa forma. Porque os discípulos esqueceram de fato os milagres. Esqueceram ondas acalmadas, esqueceram multidão alimentada com 5 pães e 2 peixes. Esqueceram palavras tão profundas de Cristo. Porque, quem sabe, o coração deixou a gratidão de lado. E viveu agora o egoísmo de se proteger. Quem sabe o coração deixou a gratidão de lado e se preocupou em se manter vivo. Quando, na verdade, isso só fazia matá-los aos poucos. Parece, irmãos, que o desejo de sobrevivência dessa comunidade falou mais alto do que a entrega às promessas do Mestre. Cada um preocupado com o seu interesse. Cada um preocupado com o que é seu. Não, lá fora tem morte. Lá fora tem morte, não saia. Como lá fora, a morte estava sendo derrotada por Cristo. Lá fora daquelas 4 paredes, havia o Cristo ressuscitado. Aqui dentro, nas 4 paredes,
é que parecia que a morte era compartilhada. Lá fora, nessa comunidade que a gente vê aqui em João 20, presta atenção, lá fora, essa comunidade achava que havia prisão, mas havia liberdade. Prisão havia cá dentro. Aprisionamento vivia aqui. Eles estão, irmãos, presos em si mesmos, com suas conclusões enganosas. Cada um olhando para si, pensando, o que vai dar nisso? Eu visitando um grupo familiar esses dias, irmãos, conversando sobre o que a igreja faz conosco, o que a igreja deve mexer, como a igreja deve mexer conosco. A gente chegou a uma conclusão, que não é nenhuma conclusão espetacular, mas a gente precisa ouvir. O amor é algo esperado. Quem chega até uma comunidade de fé espera encontrar amor. O amor é esperado, o mundo aguardou a chegada de Cristo. O amor é esperado. E você quer comungar com alguém? Você quer viver em plena comunhão com alguém? Você quer se aproximar de alguém? Ame, e você vai alcançar isso. Ame. Não gere comunidades isoladas, pensando em si mesmas. Não gere você grupos que segreguem. Não gere você grupos que selecionem as pessoas. Não, não. Ame. Cuide. Zele. O amor é algo aguardado. As pessoas têm sede do amor. E você é um instrumento de Deus para a manifestação desse amor. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Mas, enquanto não entendiam isso, os discípulos estavam acuados, com medo, sem alegria, sem perspectiva, sem visão. O coração estava endurecido ainda. Quando a gente perde a visão de Deus na nossa vida, acontece isso, a gente fica insensível. Quando a gente sabe que Deus nos criou para uma coisa, e a gente vive para outro tipo de coisa, a gente perde a visão. A gente sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida. Você sabe que Deus tem um plano para você. Você sabe que Deus tem uma vida para você que não é essa vida que você está tocando. Você sabe que talvez você chegou aqui hoje, entrou nesse templo, e entende que Deus tem algo novo para você, e você tem consciência disso. Mas você até agora não viveu isso. Você até agora não permitiu isso acontecer na sua vida. Eu me lembro de um episódio que tive com um irmão chamado irmão Irene, irmãos. Os irmãos sabem que eu passei um tempo numa comunidade indígena, né? Passei um tempo lá e eu tive que visitar outra comunidade com os irmãos. E fui, chamei o irmão Irene. Irmão Irene, vamos visitar o Curralinho? Bora. A gente pegou, irmãos, 40 quilômetros de estrada de chão e a gente seguiu para o Curralinho. Só que esse percurso, a ida a gente foi por um percurso. Na volta a gente teve uma brilhante ideia de falar, vamos pegar um atalho. Uma brilhante ideia, vamos pegar um atalho. E a gente pegou o atalho. Não, pastor, se a gente subir aquela serra ali, a gente vai chegar mais rápido. E vai ser bonito, porque a gente vai ver aquela paisagem lá, então vai ser bacana. Bora, irmão, bora. A gente saiu, irmão, saiu. Só que a gente saiu e pegou o atalho, mas o atalho não levou para onde a gente queria. Foi ficando, a gente saiu, não me lembro o horário, mas eu sei que foi ficando cada vez mais tardezinha. Cada vez mais tardezinha. E aquele grilo que eu não ouvia no início da tarde, eu comecei a ouvir o grilo no final da tarde. E ele foi me preocupando, porque foi caindo já aquele sol, e foi ficando mais escuro, e o irmão Irene não está chegando a massacrar, não. Não está, não. Pastor, é mais ou menos por aqui. Rapaz, eu também acho que é, vamos seguir. Mas eu me vi com ele fazendo um círculo no meio daquele mato. Fazendo círculo. Até que a gente chegou num lugar que eu desconhecia. E tinha uma fazenda, pensa aquele breu assim, tudo fechado. Quando você entra assim, você vê um clarão e tem um trator derrubando mato lá. Era isso que eu encontrei com o irmão Irene. Perdidos no meio do mato. Falei, pastor, o negócio está pegando agora, a gente vai ter que voltar e traçar. Voltei novamente, irmãos. Só que eu estava muito angustiado, eu não conseguia ficar num caminho só. Quando eu via que o caminho estava ficando parecido, era tudo igual mesmo, eu tentava outro caminho. E outro caminho, outro caminho. E fui ficando cada vez mais perdido. O irmão Irene parou comigo e falou assim, pastor, para só um pouquinho. Eu parei. Ele disse, escuta aí. Escuta o quê, irmão? Não, escuta. Está ouvindo? Um pouquinho só. É um carro. Escuta. Eu escutei. É um carro, pastor. Está ali. Está para aquele lado lá, está para aquele lado. Bora lá. Aí eu segui o carro que eu estava ouvindo, que irmão Irene estava ouvindo.
E eu encontrei a estrada central para chegar até Massacará. A gente chegou na estrada central porque ele ouviu o carro. E até hoje eu me lembro disso, isso tem um tempo já. Porque eu sei que na minha vida não é diferente com Deus. Não é diferente, irmãos. Quanto mais eu estou atribulado, quanto mais eu estou querendo resolver as coisas do meu jeito, quanto mais eu não quero parar, quanto mais eu quero buscar opções na minha vida, mais eu vou me enrolando, mais eu vou me perdendo, mais eu vou sendo aquele que está fazendo círculos e não sai do lugar. Círculos e não sai do lugar. Eu aprendo com esse momento que vivi com o meu Irene, que na minha vida eu preciso parar, assim como eu parei com o carro, para ouvir o sussurro de Deus, sabe? Para ouvir Deus falar baixinho comigo, para ouvir os sinais que Deus tem me dado, para ser sensível ao que Deus tem me mostrado. Porque se eu não parar para ouvir o Senhor, se eu não parar para perceber o que Deus está fazendo à minha volta, eu não vou encontrar o caminho de Cristo. Eu não vou encontrar o caminho que Ele tem para mim. E eu creio, irmãos, que essa verdade é a verdade de todo ser humano. Quando nós não temos visão, nós perdemos a oportunidade de sermos instrumentos do Senhor, porque nós perdemos a ousadia como igreja, nós perdemos a coragem de viver, e a gente fica encurralado, fica ensimesmado. Mas o texto da Bíblia diz que Jesus chegou. O texto da Bíblia diz que Jesus vê essa movimentação toda dos discípulos, ou talvez, melhor dizendo, essa apatia dos discípulos, ele chega na casa. Mas observe você, que todas as 3 vezes que Cristo chega nessa casa, nesse ambiente, Cristo tem uma só palavra para trazer aos discípulos. Qual é a palavra que Cristo tem, irmãos? A paz seja convosco. Você pode dizer mais forte? Paz seja convosco. Era como se Cristo dissesse: olha, antes de você enfrentar essa guerra aí fora, antes de você querer resolver as circunstâncias que estão fora de vocês, antes de você querer mudar o mundo, resolva a guerra que está em você. Trate o seu coração diante de mim. Receba a minha paz, porque eu não trabalho de fora para dentro, eu trabalho de dentro para fora. Eu ajo assim, e uma vez que você tiver a minha paz, o mundo vai olhar para você e vai dizer: por que ele tem essa paz? O mundo não vai entender, até que receba essa paz de Cristo também no seu coração. Quem sabe, querido, você precisa hoje receber de fato essa paz de Cristo. Só que perceba uma coisa: todos estão lá, menos quem? Tomé. Todos estão lá. Todos, Judas não está, mas os outros 10 estão, e Tomé não está. Só que Tomé não ouve a paz seja convosco, porque não está. É interessante, irmãos, porque ainda diante de toda a deficiência que esse corpo tenha, de toda a limitação que esse grupo de discípulos tem, só quem ouve a paz seja convosco é quem faz parte desse corpo. É o que a Bíblia está nos ensinando. Só aqueles que estão em plena comunhão, só aqueles que estão vivendo a comunhão, entendem que a paz é com eles. Porque Cristo muito bem poderia aparecer para Tomé fora do corpo, ou não podia, irmãos? Cristo podia aparecer para Tomé onde Tomé estivesse. Mas Cristo parece que lança uma mensagem para Tomé aí. E lança a mensagem para nós. Ele não aparece para Tomé em qualquer lugar. Ele espera Tomé voltar. E no outro domingo, Jesus aparece para Tomé. E diz: Tomé, agora que você está aqui no meio, agora que você está no corpo, agora que você está unido na família da fé, agora que você entendeu a importância desse corpo, dessa família, entenda, a minha paz será contigo. A minha paz será contigo. Porque é o que acontece de fato, irmãos, no meio do povo do Senhor. Em meio a essa comunhão, existem várias pessoas que são ex alguma coisa, não é verdade? Pessoas que foram tratadas pelo Senhor, pessoas que Deus tratou, ensinou, curou, libertou.
E a igreja do Senhor Jesus nos oferece esses momentos inesquecíveis, esses aprendizados contínuos em nossa vida. E é por isso que Hebreus diz, irmãos, capítulo 10, verso 25, não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em Mateus 18, verso 20, ele diz, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Eu estarei no meio deles. E é porque eles estão em corpo, em comunhão, em unidade, que Cristo vem e trata o coração deles. Amém? Agora, e Tomé, irmãos? Tomé chega como aquele que está provando a solidão. Eu já caminho para o final da mensagem aqui. Tomé chega como aquele que está provando de uma solidão que ele criou. A igreja estava aberta, estava pronta, mas ele escolheu não estar na igreja. E esse sentimento é de um coração devastado, pela falta de compreensão do que está acontecendo. Ele não entende o que está acontecendo. E agora ele vive a amargura da sua crise, o abatimento da sua dúvida. Ele vive, irmãos, a inquietação da sua angústia. Agora Tomé é vítima do seu próprio distanciamento. Mas observe uma coisa aqui, Tomé sempre é visto como aquele homem de pouca fé que eu falei no início, irmãos. Sempre é visto como esse homem. Mas eu quero mostrar para a gente aqui que Tomé é tão humano quanto nós somos. Tomé, se por um lado foi aquele incrédulo, de fato foi incrédulo. Tomé teve a coragem de afirmar seus sentimentos. Já parou para pensar nisso? Tomé diz, olha, se eu não vi as marcas dos cravos, se eu não colocar o dedo nas marcas dos cravos, se eu não colocar a minha mão no lado dele, de maneira alguma eu crerei. Você já parou para pensar nisso? Como é que esses irmãos poderiam pensar de Tomé? Como é que Tomé poderia ser recebido por essa igreja? Tomé teve a franqueza de expressar para o Senhor a crise que ele estava vivendo. Então, o erro de Tomé não é expressar a crise. Todos nós precisamos expressar a nossa crise. Porque nós temos um Deus que ama quem está em crise. Nós temos um Deus que trata quem está em crise. O problema de Tomé, irmãos, é agora condicionar a sua fé. Tomé condiciona a fé. Tomé diz, olha, ao mesmo tempo que ele expressa a sua crise, ele expressa mal a sua crise. Ele diz, olha, se eu não colocar o dedo na mão, se eu não ver as marcas dos cravos, se eu não puser a mão do lado, eu não vou crer. Perceba como tem um paradoxo aí. Está certo e está errado. Está certo porque está falando da crise, mas está errado porque está condicionando a fé. Por que está errado condicionar a fé, irmãos? Porque essa não é a lógica do reino de Deus. No reino de Deus, nós não vemos para crer. No reino de Deus, nós enxergamos porque nós cremos. Essa é a lógica do reino de Deus. Hebreus 11, verso 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos. E segundo Hebreus 11, o verso 1, a fé é a prova das coisas que não vemos. A lógica do reino de Deus é a seguinte, meu irmão, creia que você vai ver Deus agir. Creia que você vai ver Deus dar direção à sua vida. Creia que você vai encontrar a libertação que você espera no Senhor Jesus. Creia. Como é que crê, pastor? Crê ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você está no lugar certo. Amém? Você pode dizer amém? Você está no lugar certo. Porque aqui, no meio dessa comunhão, no meio desse corpo, você ouve a palavra do Senhor, você cresce em fé, e é nesse ambiente que você deve buscar crescer no Senhor. Por isso eu digo, se por um lado,
Tomé erra ao impor a condição para crer. Por outro lado, ele mostra que ele tem a humanidade vibrando aqui na sua veia. Ele é humano, irmãos. Tomé se apresenta para os iguais a ele, para os demais discípulos com verdade. Por mais que ele pense errado, ele está sendo verdadeiro com o que ele tem. E ele diz: olha, eu não consigo crer se eu não ver. Mas ao mesmo tempo, se eu estou errado, eu estou com o meu coração aberto para ver esse Cristo ressurreto. Eu estou com o meu coração aberto para crer. Me ensina, me ajuda. Isso é o que eu vejo em Tomé. A humanidade que impulsiona ele a ser verdadeiro diante do Senhor. A sua humanidade, querido, é conhecida pelo Senhor. Ele sabe exatamente o que você tem passado aqui. Ele sabe cada luta que você tem tido. Ele sabe cada crise que você tem vivido. E vou dizer uma coisa: você não precisa esconder essas crises do Senhor. Você não precisa esconder as dúvidas suas do Senhor. Ele vai ser Senhor apesar das suas dúvidas. Ele vai ser Senhor apesar das suas crises. Ele será Senhor apesar da sua angústia, apesar da sua indefinição, apesar da sua apatia. Ele será Senhor, sempre Senhor. Apresente a Ele a sua humanidade de verdade. Apresente a Ele com franqueza quem você é. Apresente a Ele as suas limitações. Apresente, porque Ele vai descer. Ele vai entrar. Ele vai dizer para você: olha, toca aqui então. Veja aqui quem sou eu. Ele vai descer para agir na sua vida. Ele vai descer para dizer: olha, paz seja com você, meu querido. Paz seja com você. Porque seu coração está em crise, o de Tomé também estava. Seu coração está em angústia, o de Tomé também estava. Seu coração está enfermo, o de Tomé também estava. Mas quem disse que ele não vem para os que estão enfermos? Quem disse que ele não vem para os que estão em crise, em luta? Ele vem. E quando Jesus vem, Ele manda a igreja para sair das quatro portas. Ele trata a igreja, mas Ele também trata o Tomé que está em crise. Ele também trata aquele irmãozinho que está lutando, que está passando por lutas, por dificuldades. E Ele destrói a dúvida de Tomé. Ele destrói. Ele destrói. Porque Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Ao destruir a dúvida de Tomé, Ele tira da boca de Tomé essa confissão tão bonita e poderosa, irmãos. Senhor Deus e Deus meu. Com Tomé, irmãos, nós aprendemos que a fé é um passo além do que é natural. A fé no Senhor é muito mais do que o que os nossos olhos podem ver. A fé no Senhor é muito mais do que aquilo que a gente pode tocar. A fé no Senhor é se lançar na certeza de que Ele cuida de você, na certeza de que Ele tem um plano para a sua vida, e de que Cristo, de fato, é o Senhor soberano sobre toda a face da terra. É o único digno de toda a honra, toda a glória. É o único que pode trazer salvação à nossa vida. É o único que pode nos trazer respostas. É o único que pode destruir a apatia, as dúvidas, as angústias do nosso coração. Isso é fé. Eu queria pedir você para fechar os seus olhos nesse instante. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico. Pedir o grupo bem rapidinho, vem aqui. E você vai pensar aí na sua condição diante do Senhor, na sua humanidade diante do Senhor. Feche seus olhos. Dedique esse tempo para o Senhor aí mesmo de coração. Quem sabe tem algumas coisas aí guardadas aí na sua alma, no seu coração, que você até hoje carregou e pensou: não posso ceder nesse lado da minha vida, eu não posso reconhecer. Você pode reconhecer, eu digo mais, você deve reconhecer. Você deve apresentar isso para o Senhor, porque Ele já conhece. Ele já conhece. Ele conhece a humanidade sua, Ele sabe das lutas que você tem tido. Agora, se você ficar preso nessas quatro paredes aí, ensimesmado, pensando só em si mesmo, dando círculos, que resposta você vai ter de Deus? Como é que você vai ter algo de Deus na sua vida se você não entender a visão de Deus para ela? Consagra o Senhor seu coração, sua vida.
Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Cristo está de braços abertos para você, mas Cristo também quer entrar aí no seu coração. A grande questão aqui é se você vai optar por ficar nessas quatro paredes, aprisionado, talvez pensando em si mesmo, e como é que eu falei tantas vezes, dando círculos e círculos. Ele veio para Tomé, Ele vem para cada um de nós, Ele vem para tratar as feridas de Tomé, Ele vem para tratar suas feridas, Ele vem para tratar a crise de Tomé, Ele vem também para tratar as suas crises, Ele vem para tratar o seu coração, como veio para Tomé. Você só precisa dizer a Ele: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que condição eu estou, o Senhor sabe como eu tenho vivido, o Senhor sabe essa minha humanidade aí, como o pastor falou, o Senhor conhece. Eu só quero que o Senhor trata ela. Eu quero entregar isso ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero confirmar aqui que eu aceito ao Senhor na minha vida. Trata meu coração. Olha, querido, o Evangelho, ele sempre foi um convite. O Evangelho nunca vai ser algo que vai forçar nenhum de nós. Jesus mesmo disse isso. Ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Você está reconhecendo isso diante do Senhor? Eu queria dar a você a oportunidade de você reconhecer isso. Se você quer nessa noite ter essa entrega de vida ao Senhor Jesus, faça só um sinal com sua mão. Nós vamos orar por você. Amém. Vendo aquela jovem ali, obrigado. Amém. Tem mais alguém, irmãos, que quer? Amém, amém. Mais alguém que quer aceitar a Cristo como o Senhor da sua vida nessa noite? Dizer: olha, eu estou cansado, amém, de vir. Eu estou cansado de dar essa volta. Eu estou cansado de andar nessas quatro paredes. Eu quero, amém, estou te vendo lá em fundo. Eu quero agora entregar a minha vida a Cristo. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Eu quero viver o que Deus tem para mim, a visão de Deus para a minha vida, e honrar Ele com o meu viver. Tem mais alguém? Você pode levantar a sua mão, eu estou vendo daqui. Mais alguém? Amém. Eu queria convidar as pessoas que levantaram as mãos, que viessem aqui à frente, por favor, os irmãos discipulados. Venham aqui, por favor. Nós vamos orar por você nessa noite. Vamos apresentar ao Senhor o seu coração. Pode vir. Você que levantou a mão, não fique envergonhada não. É só um momento mesmo de oração por sua vida, de consagração ao Senhor, o seu coração. As pessoas que levantaram a mão, por favor, podem vir aqui à frente.
ficar de pé, irmãos. Amém? Mais alguém que levantou a mão, quer vir aqui à frente? Nós vamos orar por sua vida. Pega a sua mão para essas pessoas. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu, Pai, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, adorando ao Senhor com a liberdade que o Senhor tem nos dado, exaltando o Teu nome, ouvindo da parte do Senhor a mensagem ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar das nossas fraquezas, de cada limitação que temos, o Senhor tem nos reunido e o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio. Isso tudo é fruto da graça do Senhor, do amor do Senhor. E é por isso, Deus, que nós queremos também agradecermos ao Senhor, porque essas vidas estão aqui à frente hoje, Deus. Elas disseram não para elas mesmas e dizem sim para o Senhor. Elas apresentam ao Senhor a humanidade que cada uma delas tem, o pecado, as fraquezas, e clamam que o Senhor reine soberanamente em suas vidas. Isso nós clamamos ao Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha operar no coração de cada uma delas, dando consciência da salvação que tem em nome do Senhor Jesus, da salvação que tem no Senhor Jesus Cristo, e de que elas, ao passo que entregam suas vidas a Cristo, tornam-se novas criaturas, Senhor. As coisas velhas na sua vida são passadas e agora o Senhor faz novidade de vida para elas. O Senhor torna a vida delas algo novo, uma vida eterna, uma vida na dependência do Senhor. Portanto, Pai, nós pedimos para que o Senhor trabalhe em seus corações, que o Teu Espírito Santo nos ajude a perseverar nos Teus caminhos, e que nós, como igreja do Senhor, possamos acolhê-las em amor e cuidado, Deus. Em nome do Senhor Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida. Dá a elas a cada dia, Deus, a consciência do cuidado e do amor do Senhor sobre cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos dispensados. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Uma boa semana, debaixo da graça do Senhor.